teu Filho, que vive e reina para sempre, ó Pai. Amém, Deus. Ainda em pé, recebam todos nosso irmão Alex Gabriel. Meus queridos, a paz do Senhor. Pode sentar, por gentileza. Eu quero aproveitar que estou com o meu amigo Adriel essa noite, e metade das 51% é com você hoje, então vai embora, fique à vontade. Que bom estar com vocês mais uma vez. Sou grato a Deus por esta oportunidade de poder cultuar com uma igreja tão seleta, com um grupo de jovens tão abençoados, com uma igreja tão tradicional, expressiva e importante no nosso Campo do Brás. Sou grato a Deus por estar aqui. Muito obrigado ao Grupo Gênesis, a liderança. Deus abençoe vocês. Muito bom estar entre vocês, tá bom? É muito bom ouvir vocês cantar. Eu vim correndo. Espero que eu não tenha tomado nenhuma multa. Mas eu vim voando, gente, porque estava confidenciando ali o Adriel. Os adolescentes hoje saíram da minha casa, eram umas 5 da tarde. E eu ainda fui levar alguns em casa. Alguns residentes em Jardim Robru. Então eu cheguei, tomei banho correndo, tenho que sair. Vim correndo para poder ouvir vocês cantarem. É muito bom para os ouvidos ouvir vocês cantarem e para o espírito também. Deus abençoe muito vocês, regentes, membros. Que Deus continue conservando todos vocês. Minha gratidão ao pastor dessa igreja, pastor Antônio Pires. Eu ouvi há pouco por aqui. Que Deus continue abençoando ele e a sua família. Quero fazer menção do meu pastor Ezequiel Moreira. Sabe que eu estou aqui, me abençoou para estar entre vocês. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 3. Muitos amigos aqui. Que Deus abençoe a cada um especialmente. Uma alegria rever a todos. Tenho certeza que Deus tem algo aos nossos corações esta noite. Bom, 1 Samuel capítulo de número 3, no versículo 1, diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Ele, porém, disse: Não chamei. Volte e deite-se. Ele se foi. Então ele se foi e se deitou. Amém. Amém. Olhe para quem está ao teu lado. Não precisa tocar ele não, né? Para não falar que o pregador está descumprindo as ordens aí. Olhe para ele com muita graça e diga a ele: não adianta apenas estar no lugar certo. Repita com mais força: não adianta apenas estar no lugar
dar certo. Amém. Esses 2 livros de Samuel abrangem um período de aproximadamente 140 anos, quando destes acontecimentos, os acontecimentos datam de por volta do ano 10, 11 antes de Cristo. Só que eles só foram escritos, compostos como volumes, a partir de meados dos anos 700 antes de Cristo. Por quê? Olhe para mim. Por quê? A escrita desse livro, ela data do período do Império Josiânico, da Reforma Josiânica. Muito provavelmente, Josias, ao escrever ao pedir que esses volumes fossem compostos, ele tinha em mente que as histórias narradas nos livros de Samuel servissem como auxílio para a reforma que ele tinha por fazer. Bem, verdade, Josias faz uma reforma política e religiosa no meio do povo. E essas histórias servirão para auxiliá-lo. Essas histórias servirão para auxiliá-lo nessas reformas junto ao povo. Todos nós conhecemos 1, 2, 3 mais histórias narradas no livro de Samuel, nos livros de Samuel. Quem é assembleiano aqui desde a infância, levanta a mão aí para eu ver rapidinho. Tem bastante gente. Quem é assembleiano desde a infância sabe que os grupos de criança da Assembleia de Deus são especializados em cantar diante do trono e fazer peça teatral. Eu fui Samuel umas 10 vezes. Não sei porquê. Quando queria alguém para ser Samuel, escolhe o Alex. Ouvi muito acerca deste homem. E é interessante, é interessante que ele não pode ser enquadrado numa categoria de profeta. Como é que funcionava o profeta? Até Samuel, a nomenclatura mais usual para o profeta era roé, no hebraico, que significa vidente, não é? Esse tipo de vidente a Bíblia não está dizendo igual Saul vai atrás de uma pitonisa para ler futuro, para ler espírito e Samuel e falar com ele, não. São videntes, homens que viam algo acerca do futuro próximo ou distante, e contavam a alguém. Você vai ver que Davi tinha um dentro do seu reino. A palavra para Samuel é Nabi, no hebraico, que significa alguém que proclama, alguém que passa uma mensagem, que transmite uma mensagem. É interessante que nós entendamos que o profeta que nós entendemos hoje não era o profeta típico do Velho Testamento. Quando a gente olha para um profeta hoje em dia, a gente liga mais ao vidente. O profeta do Velho Testamento, este profeta Nabi, como Samuel, principalmente como Elias e Eliseu, eles não eram homens que viam acerca do futuro, mas eles eram homens usados para protestar contra o presente. Como assim? Deus levantava profetas para profetizar acerca do presente do seu povo, quando o seu povo estava em injustiça, estava afastado de Deus, quando havia corrupção no templo, corrupção no reinado. Eles profetizavam contra essas estruturas e contra a maneira que o povo estava. Quando você entende isso, você olha para Elias se encaixa muito bem dentro desse tipo de profetismo.
que profetiza contra o presente. Só que Samuel não pode ser enquadrado como esse profeta também. Por quê? Porque Samuel, ele está dentro de uma categoria de homens que não tinham apenas uma função. Samuel não era um profeta. Samuel era um profeta, era um juiz e era um sacerdote. Ele era da mesma categoria que você analisa Moisés, que foi juiz, e foi profeta. Samuel é um dos homens mais relevantes da Bíblia. É uma das histórias mais maravilhosas das Escrituras. Só que não dá para falar de Samuel sem falar sobre dois personagens que eu quero conversar com você esta noite. Além de Samuel, quero falar sobre Ana e sobre Eli. O capítulo 3 eu li propositalmente, porque ele nos dá um parâmetro, um panorama de como é que estava a situação do povo de Deus. O texto diz que a palavra de Deus era rara. Em algumas Bíblias, aqui pode estar valiosíssima. A palavra de Deus era valiosíssima, valiosa, rara. Qual é a conotação que a palavra yakar do hebraico, rara, quer dizer? Que Deus não falava com frequência. Deus não conversava com seu povo com frequência. Deus não descia no santuário há algum tempo. Deus estava em silêncio há algum tempo. E é muito significativo quando se trata do povo de Deus, porque o povo de Israel é o povo para quem a Bíblia, a Torá, o ensinamento, o salmista Davi várias vezes disse isso: tenho prazer nos seus ensinamentos, tenho prazer no que a Torá me ensina, tenho prazer em meditar nas Escrituras. Para o povo de Israel, preste atenção, para o povo de Israel a palavra de Deus era a lâmpada, a palavra de Deus era a luz, a palavra de Deus era aquilo que iluminava o caminho do povo de Israel, a palavra de Deus era o balizador do povo de Israel, as Escrituras eram o direcionamento do povo de Israel. Interessante que esse povo que valorizava a palavra está há anos sem ouvir Deus. O povo está há anos sem ouvir Deus. E detalhe, não é há anos sem sacerdote, é há anos sem ouvir Deus. Por quê? Israel tinha sacerdote, mas não tinha a palavra de Deus. Israel tinha sacerdote, mas não tinha a voz de Deus. Israel tinha alguém que por ofício deveria sacrificar, que por ofício deveria entrar no Santo dos Santos, que por ofício deveria receber a presença de Deus, que por ofício deveria ter algo de Deus para o povo. Israel tinha o cargo, Israel tinha o homem, Israel tinha a figura, mas não tinha a palavra de Deus. Interessante é que você não vê ninguém fazendo um jejum. Você não vê ninguém como uma voz de retornemos ao Senhor. Sabe por quê? O povo que tinha por balizador a palavra de Deus se acostumou a ficar sem ouvir Deus falar. E Deus não descia no santuário há muito tempo, e o povo se acostumou a ficar sem a voz de Deus. E a palavra de Deus era rara, raramente Deus falava, as visões eram raríssimas, e Deus não estava no meio do povo, e o povo não se incomodava mais. Quando você estuda as Escrituras, você entende por que Deus para de falar. Israel vivia um ciclo vicioso em sua história. Como assim? Eles se afastavam de Deus,
Deus levanta alguém para subjugar, aí depois levanta um libertador, eles voltam para Deus, e depois eles voltam a fazer tudo errado de novo. Aí Deus levanta profetas, ninguém dá ouvido. Depois de ninguém dar ouvido, Deus levanta alguém subjuga, uma guerra começa, o povo volta, aí o povo se rende, o povo rasga as vestes, o povo conversa com Deus, o povo quer Deus, mas depois eles voltam aos mesmos caminhos e acontece tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Ou seja, qual é o tempo? O tempo é um tempo de injustiça. Por quê? Porque Deus cessava a sua palavra, porque Ele avisava, nada, a voz saía. O tempo era um tempo de distanciamento de Deus. Por quê? Porque o povo se distanciava, Deus avisava e nada, Deus cessava. O tempo era um tempo onde o povo não queria saber de Deus, porque Deus não falava mais. Tempos difíceis, tempos sem a voz de Deus. Dura coisa, gente, ou coisa difícil é quando nem a dureza do tempo nos faz valorizar a presença mais. Coisa difícil é quando até a prova não. Coisa difícil é quando está óbvio que falta Deus na minha vida e Israel deixou de ter vida religiosa? Não. Eles subiam ao santuário, eles sacrificavam, só que eles estavam igualzinho o povo dos tempos de Jesus. Esse povo me honra com os lábios, olhe para mim, mas o coração tempos difíceis, tempos de silêncio de Deus, tempos de palavra rara. Mas em 1 Samuel capítulo 1, no versículo 10, uma mulher resolveu entrar no santuário. E ela não só foi lá sacrificar com seu marido, não. Ela entrou no santuário com a alma amargurada e começou a jorrar a sua amargura de alma aos pés do Senhor. Olhe para cá. Se Deus não fala há muito tempo, para que eu falo com Ele? Se há muito tempo não se noticia que Deus desceu no santuário, para que eu vou lá? Ei, nós precisamos entender, em tempos onde a palavra é rara, os sinais são raros. O povo de Israel tendia a pensar: será que Deus está comigo mesmo? Será que as histórias que eu ouvi dos meus pais são corretas? Será que tudo que ouvimos está certo mesmo? Será que esse Deus de Israel é poderoso? E se Ele é poderoso, será que Ele está no nosso meio ainda? Será que adianta subir no santuário? Por quê? Porque tem anos que não se noticia que Ele fala. Tem anos que não se noticia uma visão. Tem anos que não se noticia que Deus desce no lugar. Tem anos que não se noticia que o sacerdote sentiu Deus descer no santuário. Porém, uma mulher entra no santuário de alma amargurada para conversar com um Deus que há muitos anos ninguém ouve nada. Se Ele não fala, para que eu vou? Se não há sinal, para que eu vou? Ana pega a sua amargura, vai para dentro do templo e começa a fazer o que o povo não fazia mais. O quê? Falar com o Deus vivo. Mas está todo mundo distante. Eu vou entrar no santuário.
com Deus. Mas os tempos dizem para você que não adianta. Eu vou entrar no santuário e vou conversar com Deus. Ei, você está sozinho, olhe para cá. Você está sozinho. Ninguém mais busca esse Deus de Israel, não. Sobe lá, entrega um sacrifício. A única coisa que esse Deus quer é o animalzinho que você leva lá para sacrificar. E está tudo bem. Ana entrou no santuário. E ela começa a fazer o que ninguém mais faz. Ela se põe de joelhos e começa a chorar. Você tem noção da gravidade do que é buscar um Deus que eu nunca ouvi falar? Meus antepassados dizem que Ele fala, mas eu nunca ouvi. Ana pega a sua amargura, entra no santuário e começa a orar. Porque em tempos difíceis, Deus ainda tinha uma Ana que enxergava o que ninguém enxergava, que sentia o que ninguém sentia, e que se importava com o que todo mundo já tinha abandonado. Como assim, Alex? Era uma mulher. Para os tempos onde ela está inserida, ela não contava. Mulheres não eram incluídas nem na contagem oficial em multidões. Mulheres não tinham voz popular, mas é incrível que o sacerdote há anos não ouve Deus falar, mas uma mulher fez o que ninguém fez. Fez o que ninguém mais fazia. Olhe para mim. Foi aonde ninguém mais ia. Se dobrou do jeito que ninguém. Começou a entregar uma oração do jeito que ninguém mais entregava. A ponto de ele olhar os lábios dela e pensar: essa mulher está embriagada. Porque em tempos de apostasia, quem serve a Deus de forma radical é tido como louco. Em tempos de abandono da presença de Deus, quem conserva a mesma essência é tido como louco. Em tempos onde a modernidade está transformando a fé em um produto, quem vem todo dia para a casa de Deus de manhã, na consagração, orar com as irmãs, é louco. Só que em tempos de dificuldade, Deus está olhando do céu. Como assim, Alex? Em tempos difíceis, Deus está olhando o seu povo e procurando um só. O que vai acontecer? Ana vai pedir algo a Deus porque ela tem uma necessidade. Repita comigo: Ana tem uma necessidade. Com força, Ana tem uma necessidade. Qual é a necessidade de Ana? Eu quero um filho. Por quê? Porque a posição dela, ela era tida como uma maldita, como uma mulher que não era abençoada por Deus, porque ela não poderia gerar, e os filhos eram as maiores bênçãos que um lar judeu poderia receber. Então ela era tida como alguém que não alcançou a graça de Deus, a ponto de seu esposo, de acordo com o código de Hammurabi, que deu origem a alguns códigos do povo hebreu, aquele homem poderia tomar uma mulher para ter filhos com ela e continuar a sua descendência. Ana não poderia gerar.
Ana era afligida todos os dias por esta mulher. Ela tem uma necessidade, olhe para mim. Ana tem uma necessidade. E ela vai falar da necessidade com Deus. Porém, Quando ela vai falar da necessidade com Deus, ela faz um pedido esquisito, estranho. Por quê? Porque Ana quer um filho. Mas o pedido de Ana é: abre minha madre, me dá um filho, e eu darei ele. Senhor, pera, se a necessidade é minha, como é que eu pego e dou para Deus? Eu não tenho. Se eu não tenho, eu estou pedindo para mim. Só que Ana está pedindo para ela poder dar para Deus. O pedido de Ana é estranho, é incompreensível, porque você já pensou você orar por anos por algo, e Deus te dá, e de acordo com a sua oração, você tem que devolver para Deus? O que Ana estava fazendo? Olhe para cá. Em tempos onde ninguém tinha visão, Ana tinha. Por quê? Porque Ana está no santuário. E Ana sabia: eu quero um filho, mas o Senhor quer alguém para conversar. Você não entendeu? Eu vou repetir. Eu quero um filho, mas o Senhor está procurando alguém para conversar. Como assim? Eu quero um filho, mas o Senhor quer um profeta. Eu quero um filho, mas o Senhor quer um sacerdote. Eu quero um filho, mas o Senhor quer um juiz. Eu quero um filho, mas o Senhor quer voltar a descer no santuário. Então, Ana, em sua oração, ela vai fazer algo incrível. O quê? Ela pega o que ela quer, pega o que Deus quer e junta. Tem pedido que Deus não despreza. Tem pedido que é tão bem feito. Tem pedido que tem tanto propósito que não tem como Deus recusar. Ana está pegando a sua necessidade, dizendo para Deus: ei, eu tenho uma necessidade, mas volta a falar com o meu povo. Eu tenho uma falta. Mas abre minha madre. Abre minha madre que eu dou alguém para o Senhor. Para o Senhor poder voltar a falar com o meu povo. Enquanto ninguém tinha visão, enquanto o sacerdote estava cego, tinha uma mulher que tinha visão. Resultado, é pedido que Deus não rejeita. Sabe quanto? Deus não rejeita pedido quando ele não tem a ver com você. Deus não rejeita pedido quando ele não tem a ver com o teu ego, com o teu desejo mesquinho, com a tua vontade de engrandecimento. Deus ainda procura gente que está pedindo algo para o reino. Como assim, Alex? Eu não vim pregar para quem tem chamado para pregador. Não, pode ser até a tua, mas eu vim pregar para você. Deus não rejeita quem ainda entendeu
quem ainda continua preservando no coração um desejo que vai além daquilo que ele quer e encontra aquilo que o reino de Deus precisa, um pedido que vai além daquilo que eu quero ser e se transforma naquilo que Deus quer que eu seja. Ei, quer receber algo de Deus? Ei, quer ver o novo de Deus? Volta! Retorne ao plano de Deus. O que você está falando? Eu tenho 24 anos agora, 2 semanas. Eu não sou mais tão... nem tenho a mesma idade. Eu fui quase... a mãe quase teve um parto dentro do Jardim das Camélias, lá dentro. Eu sou filho daquela casa. Eu aprendi dos meus pais, dos meus líderes e de todos os meus pastores. Se você for um empresário, mas não for um homem de Deus, eu prefiro que você não seja nada. Olhe para cá, é sério isso aqui. Se você for um médico, mas não for um homem de Deus, eu prefiro que você não seja. Eu prefiro que você não tenha grandes cargos, grandes fortunas, mas que você seja um homem de Deus. Por quê? Porque eu aprendi que primeiro é o que Deus quer e depois é o que eu quero. O problema, a gente tem medo dessa lógica. Por quê? Porque assusta seguir o que Deus quer. Porque se o que Deus quer não for o que eu quero... Alex está mandando eu largar tudo para estudar? Não. Eu sou graduado, estou fazendo outra graduação. Para de estudar, não. Estuda mesmo. Mas se o que Deus quiser para você for no caminho contrário ao que você planejou, fica o quê? Fica o reino ou fica você? Fica teu plano ou o plano de Deus? De que vale o homem ganhar o mundo e perder a alma? Ei, de que vale você ganhar tudo e quando você chegar diante de Deus, você aparecer de mão vazia? Deus está em busca no século 21, no tempo da tecnologia, no tempo da informação, na era mais rica da história da humanidade. Deus está em busca de gente que ainda está dizendo: eis-me aqui. Jovem, você perguntou para Deus o que Deus quer? Quer ver plano dar certo? Pergunta para Ele qual é o plano. Tinha alguém que ainda conservava o entendimento de que Deus iria responder a partir do momento que fizesse relevância para o reino. Foi tiro certo. Deus abre a madre de Ana, e Ana coloca o nome do menino Samuel. O que quer dizer? Samuel significa o nome de Deus. Alguns estudiosos dizem que a melhor tradução seria: eu pedi a Deus um nome, eu pedi para Ele um nome de Deus. Olhe para cá, ninguém está vendo Deus, sentindo Deus, ouvindo Deus, mas Ana está profetizando na nomenclatura do seu filho. Deus vai voltar a falar. Por quê? Eu pedi a Ele o nome de Deus. Como assim, Ana? Eu pedi a Deus que voltasse a falar. Eu pedi a Deus que voltasse a vir no meio do teu povo. Eu pedi a Deus que descesse no santuário mais uma vez. Então o nome dele vai ser Samuel. Ei, os nomes no tempo antigo tinham a ver com um momento. Se Ana fosse dar um nome para o menino que tivesse a ver com um momento, o nome deveria parecer mais com Icabor, foi a glória de Israel. Mas não, o nome vai ser Samuel.
Por quê? Porque ainda tem uma Ana que tem visão. Visão. O capítulo 2, ele é dedicado ao canto de Ana e a descrever as atrocidades dos filhos de Eli. A palavra de Deus vai dizer que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Como assim? O escritor está dizendo que os filhos de Eli eram malignos. Olha que interessante, eles eram a linhagem sacerdotal. Logo, a linhagem sacerdotal estava entregue na mão de gente que tinha mais a ver com o diabo do que com Deus. Olha o rumo do povo de Deus. Olha para onde estava indo o povo de Israel. A linhagem sacerdotal estava indo para a mão de alguém que tinha mais a ver com Belial do que com Deus. Deus vendo. E ali, nada. A palavra de Deus vai dizer que aqueles meninos roubavam o sacrifício no momento de oferecê-lo e tomavam para ele, porque a lei permitia que o sacerdote retirasse a sua porção do altar para ele. O problema, antes do sacrifício queimar, eles tiravam as melhores partes e deixavam o resto no altar. Gente, olhe para cá. Esses meninos mexiam com aquilo que atraía a glória de Deus para dentro do povo. Esses jovens mexiam com aquilo que trazia Deus para o santuário. Ei, esses meninos colocavam a mão no sacrifício. Pior, a palavra vai dizer que eles amontoavam mulheres na porta do tabernáculo, na porta do santuário, perdão. Para quê? Para possuí-las no lugar que era para Deus descer. E Deus olhando. Por quê? Porque o sacerdote, no nosso termo, o sacerdote passava um pano. Mas Deus, o povo não estava nem aí. O povo sabia e não se importava com a maneira como as coisas de Deus estavam sendo levadas. Mas Deus estava olhando. Aí no versículo de número 26, o escritor para a história das atrocidades cometidas pelos filhos de Eli, e ele cita uma frase: e o menino Samuel continuava a crescer. Pera, olhe para cá. Quem é que eram os instrutores de Samuel? Ofni, Finéias e Eli. Ei, se fosse por causa de boa escola, se fosse por causa de ensinamento, Samuel rumaria os mesmos rumos. Se fosse por causa da influência, Samuel seguiria os mesmos passos. Só que o escritor diz que enquanto todo mundo estava se prostituindo, enquanto estava todo mundo indo mais para longe de Deus, enquanto Deus não descia, enquanto Deus não falava, um menino continuava. Crescendo. Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas estava crescendo. Samuel nunca viu sinal maravilhoso, mas estava crescendo. Samuel nunca teve os melhores para lhe ensinar, mas estava crescendo. Samuel não tinha berço de sacerdote, mas estava crescendo. Samuel não tinha profeta na família, mas estava crescendo. Ei, o problema da minha geração é a gente quer crescer no dia que Deus chama. E quem disse que o momento do preparo é o dia que Deus te chama? Deus observa
pessoas nos momentos onde ninguém vê. Como assim? Você lembra de Moisés e Josué? Pastor, a Bíblia diz que Deus descia na tenda para falar com Moisés. E Deus respeita hierarquia. Só que Josué não se apartava da tenda. Um dia Deus toma Moisés. E quando Moisés não está mais lá, Deus vai atrás de quem? Deus não escolhe qualquer um, não. Deus não pega qualquer um em posição. Não. Deus não escolhe qualquer coisa. Deus escolhe gente que está dentro do plano dele. Só que entenda uma coisa: Deus observa quem está se preparando enquanto não é chamado. Nós vemos uma geração onde a gente quer viver tudo de Deus, mas o preparo está como? A gente canta lindamente, tua presença é tudo para mim, e o preparo está como? Oh, aleluia. Sei que é um pouco duro de ouvir, mas eu sinto graça de Deus aqui para ministrar isso. Deus está com o olho em você. Porque, olhe para mim, Deus não errou o alvo. Tem hora que a gente pensa que Deus erra. Como assim? Tem hora que a gente pensa que Deus errou. O tiro saiu errado. Era para ter pegado nele e pegou em mim. Tem hora que a gente pensa que era para outro, mas no meio do caminho foi em mim. A gente acha que Deus errou o alvo, mas não. Deus sabe quem escolhe. E Deus está de olho em você. Olhe em você. Por quê? Porque você não foi erro de escolha. Você é resposta de oração. Você não foi um tiro que saiu errado. Você é a resposta de uma oração. Como assim? Você é fruto de uma Ana que subiu no santuário e um certo dia resolveu dizer a Deus: Deus, volta a falar. Aí sabe o que aconteceu? Veio você. Aleluia. Grupo Gênesis, olhe para mim. Alguém, você crê nisso? Alguém fez uma oração do outro lado do mundo e Deus gerou você. Alguém que estava pedindo algo diferente de Deus, em continentes e lugares que você nem sonha, fez uma oração pedindo algo a Deus e Deus gerou você. O problema é que Deus observa o nosso preparo. Como é que está a tua vida? Aleluia. Aleluia. Eu estou dizendo a gente vocacionada aqui essa noite. Mas Deus me trouxe para dizer como está a tua vida, teu preparo. Sabe por quê? Ser vocacionado enquanto eu levanto a mão aqui e digo que a presença de Deus é maravilhosa para mim. É muito bonito, é muito fácil, mas Deus está acompanhando você, teu privado. Mas Alex, vão dizer que eu sou louco. E daí? Mas Alex, vão dizer que eu quero me aparecer. E daí? Mas Alex, eu vou ser radical. E daí? Quadrado. E daí? Deus está olhando para você e dizendo para você assim: você é a resposta de oração. Você foi escolhido, você foi selecionado. Você tem algo sobre você. Mas eu posso contar?
qual era a chamada do Nabi, do profeta? Estou terminando. Ei, o profeta é alguém que sente o que Deus sente. O que Deus vai dizer ao profeta, se não me falha a memória? Oséias, me perdoe, fugiu da minha memória. Mas qual é a profecia? Olhe para cá. Vá num prostíbulo, pega uma prostituta, casa com ela, traz para dentro da tua casa e não impeça ela de se prostituir. Vai lá buscar ela, mas você não vai proibi-la de se prostituir. Ele faz, aí Deus faz. Agora você sente o que eu sinto. Como assim? O meu povo está assim. De dia é casado comigo, mas de noite se prostitui. Como é que Deus vai fazer você sentir o que Ele sente? Oh, aleluia! Eu sinto graça de Deus aqui essa noite. Ei, a morte bateu na nossa porta. Olha o que a gente está vivendo. Dia pior que esse que a gente está vivendo, eu nunca vi. E Deus procurando alguém para sentir o que Ele sente. Aí Ele aperta a igreja. Por quê? Ele está perguntando à igreja: você está sentindo o que eu estou sentindo? Jovem, assuma uma responsabilidade. Se põe no teu lugar. Você não é qualquer um. Você é embaixador de Deus. Você foi escolhido para representar Deus. Arruma teu almando, querevassúria. Arruma teu altar. Arruma tua vida particular. Volta a crescer, porque Deus está com os olhos em você. Deus está vendo um Samuel crescendo. Até que um dia, estou terminando, olhe para mim. Até que um dia, sem aviso prévio, pastor Antônio Pires, Deus desceu no santuário. Depois de anos de silêncio, Deus desceu. Quando Ele desceu, eu já falei aqui para Ana hoje. Qual é a mensagem para as Anas? Continue plantando, continue orando, continue sustentando esta igreja em oração, continue cobrindo os jovens de oração, porque é papel de Ana gerar Samuel. Para Samuel eu vim dizer: cresça, mesmo que ninguém esteja te vendo. Cresça, ainda que ninguém esteja com o olho para cima de você. Deus sempre estará. E a minha terceira mensagem é para Eli. E quando eu falo Eli, eu não estou dizendo sacerdócio no que tange a ofício eclesiástico. Eu estou falando com gente que se encontra com Eli. Sacerdócio do seu lar é você. Deus desce. Quando Deus desce, tem duas figuras no santuário. Tem um Eli e tem um Samuel. O problema é que a Bíblia diz que Samuel estava dormindo no santuário, onde fica a arca de Deus. E a Bíblia diz que ele estava dormindo no seu lugar de costume. Os dois estavam no mesmo lugar. Só que para Samuel era santuário, para Eli
era um lugar corriqueiro. Como assim? Ele caiu no costume. Aleluia. Ei! Eli se acostumou com o santuário. E você? E você? Isso aqui é só um lugar para você? Isso aqui é só um lugarzinho onde você vem passar teu tempo? Olhe para mim, eu sei que talvez não seja a bênção que você queria receber hoje, mas olhe para cá. Virou corriqueiro isso aqui para você? Lugar comum. Eli conseguia deitar e dormir, mesmo sabendo que Deus não falava com ele há muito tempo. Ele conseguia botar a cabeça e dormir, mesmo sabendo que Deus não descia lá para falar com ele há muito tempo, e ele continuava conseguindo dormir no santuário. Gente, como é que alguém está morto a esse ponto? Morto, insensível, a ponto de Deus descer, e ele não percebeu que Deus desceu. Como é que Deus desce? O sacerdote não vê. Como é que Deus desce? E alguém que tinha por ofício sentir Deus não sente. Olha para cá, quantos anos de crente você tem? E há quanto tempo você se acostumou nessa vida morna? Deus não trata mais de você como tratava. Deus não desce mais como descia. Você não ouve mais Deus como ouvia. Você não tem encontros com Deus como tinha. Ei, vai ficar assim até quando? Sabe por quê? Cair no costume é terrível. Gente acostumada está no lugar certo, do jeito errado, e o problema no lugar certo, do jeito errado, não dá. Deus desce, tem duas figuras, um de linhagem sacerdotal, que era para ouvir Deus, um que tinha tudo para dar certo, tudo de experiência, tinha linhagem, era ele, e tinha um menino. Ei, Samuel não tinha linhagem de Arão, não era para ele ser sacerdote, ele não estava no radar, ele não estava no plano para herdar aquela posição. Só que desde quando Deus se importa com o plano do homem? Desde quando Deus está observando quem está no lugar certo? Só por estar no lugar certo. Olhe para cá, tem gente que está na posição certa, do jeito errado. Aí Deus desce no santuário. Samuel, acorda, meu Deus, meu tempo, acorda. Como ele nunca tinha ouvido Deus falar, ele vai até ele. O Senhor me chamou, e quem estava no lugar certo, na posição certa, e era o certo, não viu que Deus desceu. Também não. Pode deitar. O problema do Eli é que ele ainda não entendeu que ele tem relevância no reino. Por quê? Samuel não precisa ouvir 3 vezes.
Samuel não precisava esperar 3 vezes. Se o Eli tivesse do jeito certo, no lugar certo. Qual é a palavra para o Eli? Olhe para mim. Se você quiser, dá tempo para você. Se você quiser, pode ser hoje para você. Hoje o quê? Pode ser hoje que Deus desça no santuário e não te encontre dormindo mais. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. É marraçuia. Vai viver essa vida morna até quando Deus desceu no santuário e está chamando alguém. E quando Ele chama alguém, Ele não está se importando com a posição, Ele está se importando se você ainda está acordado para a voz dEle. Samuel, talvez é você que está morno, frio, você não sente nada há tempos, e Deus te chamando aqui essa noite. Eu vim acordar você. Aleluia, aleluia. Deus desceu no santuário, foi para acordar você. Eu estou descendo e você não me vê. Eu estou descendo e você não me ouve mais. Eu estou descendo e você não me sente mais. Eu vim dizer a você esta noite: eu tenho algo novo para você. Por quê? Quanto tempo? Oh, remandaravassuia. Quanto tempo que eu não te encontro? Quanto tempo que eu não tenho encontro com você? Eu vim hoje aqui dizer para você: você está morto e ainda não percebeu, mas eu vim para te despertar, para te dar vida de novo, para te chamar no santuário de novo e olhar para você e dizer: eu desci e estou esperando você. Acorda! Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que eu fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Feche seus olhos. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás, não faria novamente o que eu fiz. Troquei a minha comunhão pela escuridão da noite,
em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo. Amanduque Vassúria. Emanduio que amandar a suia. Pegar em tuas mãos. Voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi neste jardim, jardim da inocência. Deus desceu no santuário. Oh meu Deus, eu estou tentando parar. Deus desceu aqui essa noite a perguntar para você: está acostumado? Era manduio remaio que a mandar a suia. Está acostumado? Está habituado com o ambiente? E só você não percebeu ainda que você não mandou que o remaia. E só você não percebeu ainda que eu desci e você não viu. Aí sabe o que acontece? Eu chamo Samuel e você se pergunta: por que não eu? Por quê? Porque você está morto há muito tempo e eu te chamando, eu tentando descer, eu querendo falar com o meu povo, mas você dormindo, porque você se acostumou com o ambiente. Ei, Deus vem te acordar. Acorda! 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 Eu desci! Acorda! Emaio que amandaio sia. Na minha canto revarassúria. Eu quero voltar a conversar com você. Eu quero eu quero voltar a me eu quero voltar a me revelar. Eu quero fazer de novo. Acorda! Feche seus olhos. Deus renova aqui essa noite. Deus, quando colocasse essa palavra em meu coração, eu te pedi algo. Renova aqui essa noite. Acorda aqui essa noite. Ei, que o remassúria. Acorda. Acorda, Pai. Passeia nesse lugar aqui agora. Passa no meio dessa igreja aqui agora. Porque tem gente preciosista que está presa no tempo antigo. Mas Deus me trouxe para dizer: eu quero fazer algo novo. Acorda, é com você. Feche seus olhos. É com você. Feche seus olhos se você ainda sabe orar. Nemi canto revassia. Nemi povio remandar a sua. Eu sinto o calor do Espírito Santo aqui nesse lugar. Feche seus olhos. Ei, eu restauro tua visão aqui essa noite. Eu restauro teus sentidos essa noite. Sente que eu desci. Sente que eu desci. Sente que eu desci.
sente manto que vai o ré, e me plovi o ré mandar a súria, e me quente o ré marai o ré mandar a cia. Eu vou habitar no meio dos jovens, eu vou tomar os jovens, eu vou levantar Samuel para trazer a presença de Deus de volta. Eu vou levantar Samuel para eu continuar descendo na casa. Ubicanto que amarraçu. É minha. É que amando revaracia. É me que aio remandarai a ser. Sente o que eu derramo sobre a sua vida aqui essa noite. Porque conheço o desejo do teu coração e sei os sonhos que plantei nele. Eu me responsabilizo por tudo que te disse. Eu me responsabilizo pela chamada que te fiz. Se não consegue entender, eu sou o Deus que te dá entendimento. Se não consegue extrair, eu sou o Deus que te dá sabedoria. Eu sou o Deus que abre tua mente. Eu sou o Deus que te dá estrutura. Eu sou o Deus que te dá sensibilidade para tudo que quero falar através da minha palavra. Só abra e mergulhe e receba o novo que eu derramo sobre você agora, esta noite, porque você me pediu para descer e eu vim. Bom que Deus ainda está falando conosco. Eu tenho certeza que Deus falou com cada jovem aqui, com cada pessoa que está sentada aqui também. E Deus ainda fala conosco para nos despertar. E que essa palavra não fique somente, como foi falado aqui, só nos nossos lábios, mas que a gente possa ter realmente uma mudança de vida, porque Deus está nos despertando. E eu sou grata a Deus por Ele ter falado, mesmo essa palavra dura, porque Deus ainda nos ama e Ele está nos alertando, Ele está nos despertando. E graças a Deus por isso. São 50 anos desse grupo, e são 50 anos que nós estamos aqui, mesmo abatidos, mesmo às vezes tristes, mesmo com as dificuldades, mas eu tenho certeza que Deus marcou essa noite aqui para nos ressuscitar, para nos fazer viver de novo, que em nome de Jesus Ele continue essa obra que Ele começou nas nossas vidas. E que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Graças a Deus por Ele ter falado conosco novamente. Amém, igreja? Nós agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos a presença de todo o Grupo Gênesis. Muito obrigada, Alex, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Que Deus continue trabalhando nas nossas vidas e que Deus continue nos dando a oportunidade de ouvir a palavra dEle para que a gente possa reviver. Amém? Nós vamos fazer o sorteio da oferta que nós recolhemos hoje. Vou pedir para a Gabriela trazer aqui, por favor. Obrigada também à igreja pelas ofertas. E agora vamos ver aí quem vai sair, depois de receber essa palavra. Vamos ver, eu tenho certeza que apesar de ter sido dura, é uma palavra abençoada para as nossas vidas. E alguém vai ser abençoado mais uma vez aqui com esse bolo maravilhoso. Pedir para o pastor pegar um número aqui.
Número 1, 3, 1, 4. Ê! Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Irmãos, queria também agradecer a todos os jovens. Como eu falei aqui anteriormente, não foi fácil chegar até aqui, nessa festividade. A gente decidiu fazer esse congresso aqui, esse culto, né? A princípio seria só um culto. Faz mais ou menos um mês, né? Um mês e meio, a gente falou, vamos fazer, porque estava diante da pandemia, não podia fazer congresso. Nós tínhamos planejamento de fazer uma festa enorme dos 50 anos, chamar pessoas que fizeram parte, mas Deus sabe de todas as coisas. A gente conseguiu chegar até aqui com a banda. Agradeço de verdade o esforço de cada um. Adriel, muito obrigado. Cada jovem aqui que comprou a ideia. A gente foi chamando jovem por jovem. E graças a Deus eu estava até preocupado. Estava falando com a Marisa, não sei se vai ser um congresso com quantidade. Só que Deus já havia falado que o grupo ia passar um vento aí que não ia ser quantidade, e sim qualidade. E para a honra e glória do Senhor, Deus bradou. Esses jovens aqui, eu só tenho a agradecer, se empenharam, a gente ensaiou, separando aqui tudo certinho, mas obrigado de verdade, que vocês continuem buscando a Deus, se esforçando. Agradeço a Lívia, que me deu um suporte também. Foi algo que, foi tudo novo, né, esse ano. O Davi, que era o nosso líder também, ele acabou indo lá para a Igreja do Imperador pastorear, que já era um chamado também, Deus já havia falado em diversos congressos nossos. E quando ele foi, eu falei, pronto, agora sobrou, né? Eu um regente, vou virar um líder, já estava caminhando, mas Deus ele tem me capacitado e eu tenho aprendido a cada dia que estar na presença dele não há coisa melhor. E, irmãos, continue orando pelos jovens, para que Deus possa usá-los. Eu queria agradecer também, e aqui já aproveitar, falar que nesses momentos, esse ano, né, eu passei também por um momento bem difícil, que depois que o meu filho nasceu, eu falei, Deus, eu queria acompanhar o crescimento, porque o meu sonho era ter um filho. E para você ver como Deus trabalha da forma dele, a gente pode planejar o que for, mas quando é da vontade dele, não tem jeito, é muito mais do que a gente sonha. E quando foi em dezembro, eu estava trabalhando numa empresa, eu trabalhei 10 anos numa empresa e eu fui dispensado dessa empresa em dezembro. E eu cheguei para a Marisa e falei, Marisa, eu fui dispensado e tal. Aí ela falou, sério? E ela estava pensando, ela estava ainda afastada, né, porque ela estava de licença maternidade. Ela falou, mas eu nem queria voltar a trabalhar, e agora você foi despedido, e como é que a gente vai ficar? Eu falei, Deus sabe de todas as coisas. E eu fui dispensado, e eu fiquei numa calmaria, que eu falei, tá tranquilo. Só que assim, eu falei, agora eu trabalhei 10 anos, eu vou descansar pelo menos uns 3 meses, vou curtir o meu pequeno, né? Foi passando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu falei, Jesus, e aí, já curti e tal, posso voltar a trabalhar. Mas vem essa pandemia, aí começou a bater meio que um desespero, né? Eu falei, agora tudo bem, são 10 anos trabalhados, mas não preciso ficar mais 10 anos desempregado, né? Mas para a honra e glória do Senhor, quando vou completar 3 meses que eu estou trabalhando numa empresa que eu não imaginava que eu voltaria para a área, né, na área de eletrônica, mas que Deus tenha abençoado e que diante da pandemia Deus abre as portas. Ele escutou a minha oração. Eu queria curtir meu filho, eu curti meu filho por 8 meses, eu acompanhei todo esse crescimento dele. Então, assim, conforme o nosso tema, gratidão por tudo, só tenho a agradecer. Eu tenho certeza que todos aqui, por mais que tenha passado um momento de distanciamento, tudo, passou algum livramento, tem a agradecer ao nome do Senhor. Então,
obrigado à igreja também, que intercederam por nós, a liberdade aqui do pastor, que nos conduziu esse culto aqui, pastor Antônio também, a todos, agradeço, e Então é isso, irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração de encerramento. Queria aqui chamar o Cacá, fazer essa oração. Só pedir, quando acabar o culto, os jovens fiquem aqui posicionados, que a gente vai também fazer a nossa fotinho e tem uma lembrancinha para vocês. Pai do Senhor, mais uma vez, igreja, graças a Deus por este congresso. Quero parabenizar mais uma vez os jovens, a liderança que tem se empenhado muito forte aí para concretizar aquilo que Deus estava no coração dele, né? Vamos agradecer ao Senhor. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por estes dias, meu Deus, que passamos na tua presença, ó Pai amado, estes jovens, ó Deus, que se dispuseram, meu Deus, a ofertar, Senhor, a ti o melhor louvor, a melhor adoração, as suas vidas, meu Deus, que aqui estão, ó Pai, ofertaram a Ti também, Senhor, ó Pai amado. Nós pedimos, meu Deus, a Tua bênção, a Tua graça sobre cada vida, Senhor, sobre os Teus filhos que aqui vieram, meu Deus, adorar e bendizer o Teu santo nome, aqueles, meu Deus, que colocaram a mão no arado e não olharam para trás, Senhor, mas continuaram segundo a Tua vontade, Senhor, crendo na Tua palavra, crendo no Teu poder, meu Pai, crendo, meu Deus, que a Tua mão, Senhor, está estendida sobre eles. Pai eterno, nós Te louvamos e Te agradecemos, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez nesses dias, nessa festividade, ó Pai, e ainda continuará fazendo, meu Deus, em nosso meio. Por isso nós Te louvamos, por isso nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para sempre. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Na próxima quarta-feira teremos nosso culto de ensino e no próximo domingo nosso culto com a família, amém? Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito permaneçam com a sua igreja, não só hoje, mas para todos sempre. E os santos dizem, amém. Tenham todos uma excelente semana, guardados pela presença de Deus.